vamos à próxima aula, que é a aula de resistência. Tá? A aula de resistência, nós vamos falar sobre o primeiro componente eletroeletrônico, que é a resistência. Nós já falamos que o fio, tá? Ele tem uma resistência no seu material. Quando existe os choques entre os elétrons e a condução dos elétrons de um átomo a outro, certo? Através da molécula do fio, que pode ser uma molécula de cobre. Eu dei dois exemplos, o cobre e o ouro. Tá? Você tem uma resistência aqui, ok? Desse material. Essa resistência é relativa ao material, tá? Ao material. Vamos supor que no meu fio aqui, ou numa trilha de placa de circuito, ou seja lá qual for a coisa, que é de cobre, que geralmente é, tá? Eu coloco aqui uma potência entre elas, tá? Uma potência entre elas que represente 9 volts. Esses 9 volts, tá? Ele é 9 volts com relação a DDP. O que é DDP? Tá? DDP é diferença de potencial, tá? Se eu por acaso colocar 110 volts aqui, ok? Aqui tem 110 volts, tá? E eu colocar aqui 110 volts, qual é a minha DDP? Tá? Eu coloco o positivo de um 110 volts e aqui eu coloco um negativo de um 110 volts. Tá? Qual é a minha DDP? Aí você vai dizer 110 volts. Não, a minha DDP... Nossa, temos outra parada aqui. É porque a memória do telefone enche. Tá? Então vamos lá. Não. Por quê? Porque a DDP ela é a relação da diferença de potencial de um ponto até outro. E um desses pontos tem que se chamar zero. Porque ela vai ser 0 volts daqui até aqui tem 110 volts positivos. E de 0 até... positivo. E do ponto 0 volts. Ponto 0 volts. Vamos cortar os zeros, fica mais fácil saber quem é zero, né? Então, de 0 volts, tá? Até o menos 110 volts, tá? Você vai ter outra linha. Então, tá aqui eu tenho 110 mais 110. E por isso que quando você vai medir a DDP de alguma coisa, você tem que saber o ponto zero, tá? E dali você mede para cima ou para baixo, seria 110 volts. Então a eletricidade ela não para no zero, é igual a temperatura, né? Zero, chegou o zero, então não tem mais temperatura? Não, tem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então você vai ter, vou fazer pequeno, senão não cabe tudo lá. Vamos lá, você vai ter o ponto zero. Esse ponto zero aqui, nessa escala, tá? Você vai ter aqui um cardinalzinho, onde daqui para cá você tem números positivos e daqui para cá você tem números negativos, certo? Se você mover o zero para 10 volts, aqui para cima, o zero não vai ser mais zero, vai ser 10 volts. O meu ponto zero agora é 10 volts, né? Se o meu ponto zero agora é 10 volts positivos, aqui vai representar zero. Então, de um lado eu vou ter 100 volts e do outro lado eu vou ter menos 120.
Ah, mas por que menos 120? Porque a minha DDPE vai dizer, uma diferença de potencial vai dizer que do 10 até o 110 eu tenho 120 na escala. Então é menos 120 volts. Entende a importância do zero? E entende também que o zero é subjetivo. Não existe um zero. Existe um ponto que você escolheu para medir. Ok? Por isso que quando você usa o multímetro, você vai medir daqui para cá, tá? Você põe o multímetro aqui. Opa, põe o voltímetro. Tá? Vamos tirar daqui, vamos escrever aqui voltímetro. Põe o voltímetro aqui, que é o instrumento de medida de volts, tá? Você põe um voltímetro aqui, você vai dizer que aqui tem 9 volts. Mas não significa que o circuito só tenha 9 volts. Daqui para cá pode ter mais 9. E daqui para cá pode ter mais 9. Tá? 9 volts e aqui mais 9 volts. Tá? Então você tem 27 volts, 9 mais 9 mais 9. 3 vezes 9, 27. Você tem 27 volts no circuito. Mas a diferença de potencial em cima desse fio, daqui até aqui, significa que eu tenho aqui um 0 e aqui eu tenho um 9 volts positivo. Tá? Consegue entender como é subjuntivo, é sem importância a questão do zero? O zero é onde você quer que seja. Ok? Então, por convenção, zero é onde você quer que seja. Então, zero vai ser no neutro da casa. Mas não é o zero no neutro da casa. Tá? Quando você tem uma casa com 220, na verdade, o que você tem é um neutro que você chama de zero. E mais 110 e menos 110. Só que aí eu vou dar um nó na sua cabeça. Por quê? Em cada um deles você vai ter mais 110 e menos 110 com relação ao seu zero. Ok? Aqui também tu vai ter mais 110 e menos 110. Só que na hora que tem mais aqui, aqui tem menos. Na hora que tem menos aqui, aqui tem mais. Isso se chama corrente alternada. Tá? Enquanto uma corrente contínua, corrente contínua, né? Ou VCC, voltagem de corrente contínua. Quando você tem uma voltagem de corrente contínua, você tem 1.0 e a medição dela na escala vai ser assim, ó, daqui para cá, 9 volts. E continua 9 volts do resto do tempo. Ok? Essa é uma corrente contínua de 9 volts. Ok? Tá? E quando você tem, por exemplo, numa casa, você tem o ponto zero, o ponto neutro, onde você começa a medida. O ponto zero é onde você começa a medida. Tudo é DDP. Tá? O teu ponto zero para outra pessoa pode significar o 1000 volts. Ok? Para outra situação. Então vamos lá. Você tem o ponto zero aqui. Tá? A corrente que nós temos na casa é uma corrente alternada, ou seja, uma hora ela é uma coisa, outra hora ela é outra. Então ela sobe para o 110, tá? E depois ela desce para o menos 110, ok? E depois chega no zero de novo e começa tudo de novo, e de novo, e de novo, e de novo, fazendo um desenho mais ou menos assim. Esse desenho você vê no osciloscópio. Depois eu vou explicar um pouquinho como é que funciona o osciloscópio. Mas é o desenho da corrente alternada. Então você tem uma corrente de pico. Olha só, a ponta aqui é o pico. A pico de 220 volts. Por isso que uma casa que chega a 2 fios, chega a neutro e 110, aí tem 110 volts. Numa outra casa que chega a 3 fios, chega um neutro e 2 fases, certo?
E essas fases estão alternadas entre si. Quando uma fase está com pico positivo, certo? A outra está começando com um pico negativo. Essa é essa fase de cima, certo? A fase de baixo, né? Ela faz o sentido inverso. Ela desce e depois sobe, ok? Assim que funciona uma casa, né? Então a corrente contínua é VCC e a corrente alternada é VAC, ok? Corrente alternada. Então você tem no seu voltímetro, tá? Você tem escalas de corrente contínua e de corrente alternada, tá? Geralmente dentro dos circuitos elétricos, os aparelhos funcionam com corrente contínua, ok? Os aparelhos eletrônicos. Os elétricos, os eletroeletrônicos, eles funcionam com a corrente alternada dentro deles. Por isso que você tem que prestar muita atenção sobre que tipo de circuito, que tipo de fonte de alimentação você está dando para o seu circuito, tá? O que tem isso a ver com a resistência? Tá? Vamos lá. O resistor, vamos desenhar um resistor aqui, vai parecer um troço esquisito, um osso, ou sei lá o que aqui, mas como eu já falei, eu não estou nem aí para as aparências, para as coisas. Presta atenção nas explicações, tá? Então vamos lá. O aparelho, ou melhor, o componente chamado resistor, ele vai oferecer uma resistência, tá? A essa tensão, a corrente, tá? Que passa pelo circuito. Quando você tem o fio aqui, a resistência é próxima a zero. A resistência do material, tá? Cobre, é quase zero. E do material ouro é mais próxima de zero ainda, ok? Então o que se fez? Se eu colocar outro fio aqui, mesmo fio, do mesmo tamanho, eu vou ter a mesma resistência do fio esticado. Mas se eu colocar um monte de volta de fio aqui, essa resistência ela vai somando uma a outra. Então, com o mesmo material, mas com uma extensão muito maior, você vai ter uma maior resistência. Assim você cria um resistor de fio. Um resistor a fio, tá? Um resistor de fio, ele é feito de fio por dentro, ok? É colocado num material isolante e um monte de voltinha de fio. Mas o que você pensou? Bom, a resistência do cobre é diferente da resistência do ouro, tá? E vamos partir logo para o extremo, tá? E a resistência do grafite? Resistência do grafite. A resistência do carvão. Nós vimos que todo material tem elétrons, tá? Todo material conduz energia elétrica, ok? Tá? O ser humano, o corpo do ser humano conduz energia elétrica, tá? Todo material, inclusive o plástico, tá? Que é considerado isolante. Mas o que acontece? O plástico ele é isolante porque ele tem uma alta resistência à passagem de corrente, ok? Se eu colocar um fio elétrico aqui, numa velocidade de onda, olha a 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 onda, uma velocidade de onda, tá? Muito baixa, o que vai acontecer? Você não vai ter praticamente nada ou quase o zero de amperes passando por ele. Então não tem choque, não tem circuito que possa sobreviver, tá? Mas se eu colocar uma tensão muito alta, tá? 10.000 volts, certo? Mesmo estando dentro do plástico, qualquer coisa que eu colocar aqui não vai estar protegida, né? Da velocidade de onda
né, com uma tensão muito alta. O que vai acontecer? A potência, o potencial elétrico de 10.000 volts, certo? Que vai provocar o quê? Quando você tem a potência, que é uma coisa diferente de potencial elétrico, tá? A potência elétrica vai ser o quê? A tensão, que vai ser 10.000, certo? Vezes uma corrente, mesmo que seja uma corrente baixinha, certo? Você vai ter um potencial muito alto, então vai atravessar o plástico, ok? Ok? Ah, existe material isolante? Não existe. Uma vez que tem elétrons, vai conduzir eletricidade, certo? Só que existe o quê? Um nível que seja irrisório, imperceptível e totalmente descartável de energia elétrica que passa por um material isolante. Então ele isola porque passa tão pouco que ele consegue barrar basicamente tudo. Você não vê, mas existe, ok? Existe. Então, material isolante, sim, mas até certo ponto. Aumenta a tensão para 100.000 volts para tu ver o que vai acontecer com o teu material isolante, ok? Então, vamos lá. O material isolante, ele tem uma resistência que o pessoal chama de infinita. A resistência está lá, ok? Mas o carvão, o grafite, não tem uma resistência infinita. Quanto mais espesso, tá? Quanto mais espesso é igual a experiência do seu volta. O fininho, tá? Aqui não aqueceu, mas aqui aqueceu, ok? E virou uma lâmpada mais tarde, ok? Então vamos lá. Quanto mais espesso for o material, maior a resistência, tá? Ou maior a potência, ok? Mas peraí, maior resistência ou maior potência? Sim. Quanto maior a potência do seu resistor, você vai ter um resistorzinho, você vai ter um resistorzão, e você vai ter um resistor enorme, quadrado, no meio de um circuito com 2 fiozinhos saindo, que parece um caixote de mármore, sei lá, ok? Tá? E que é um resistor que às vezes tem uma resistência baixa, 100 ohms, 100 quilômetros, tem uma resistência baixa, mas tem uma potência alta, 10 watts, ok? E esse aqui é de 1/3 de watt, ok? Esse aqui é de meio watt. Às vezes você consegue reconhecer por isso, tá? Mas o que acontece? Eu vou então começar a inserir aqui pedaços de carvão, pedaços de grafite, cada um vai ter uma resistência diferente, certo? Vai produzir uma corrente diferente com a mesma tensão, ok? Então, a potência, se vai produzir uma corrente diferente, vai produzir potências diferentes, ok? Então, você tem que saber qual é a potência dele e qual é a resistência dele. São duas informações que você tem no resistor através de um código de números, ok? Esse código de números, tá? Ele vai te dizer, por exemplo, ó, tá? O número inicial, o segundo número, tá? E o número de zeros. Número de zeros. Como assim? Por exemplo, se eu colocar aqui no resistor, escrever número 1, 2, 3, ok? Esse número é 1, esse número 2, esse número 3. Aí vai dar 1 com 2, 12 e 3 zeros. Então vai dar 12, 1, 2, 3 zeros. 12K, ok?
Mas se for 1,2, vai ser o 1, 2, 2. Que vai ser o 1, o 2, mais 2 zeros. 1,2K. Viu? 1.200. Ok? E assim por diante. Se for 0,2, então vai ter o número 0, vai ter o número 2 e vai ter o número 0,2, vai dar 100. Então, 2. Ok? Então vai dar 0, 2 e 2 zeros. Ok? Desculpa, aqui é dar 200. Ok? Se for 200, vai ter o 0, 2 e 2. Ok? 220. 2, 2 e 1. Ok? 2, 2 e 1. 2, 2 e 1. Então, eu coloco o número 2, outro número 2 e mais 1, 0. 220. Assim você sabe qual é a resistência do resistor. E você sabe qual é a resistência do resistor. Então, você compra o resistor de acordo com isso. Existem resistores fabricados dedicados para projetos altamente precisos, específicos, e existem os valores comerciais, tá? Que você compra em qualquer esquina. 220 é 1, ok? Mas como é que você vai colocar os números aqui? Vai ser um número muito pequenininho? Não. Vamos lá, eu quero que você grave essa frase. Vamos lá. PM. Quando eu aprendi, era assim, PMV lavar CB, ok? Mas como nós estamos nos tempos atuais e o PM só vem para levar, então vamos lá, o PM vem levar CB, que é aquela moto, né? CB500, ok? Tá. Então o que você vê com isso? PM vem lavar CB, PM vem lavar CB, né? PM vem levar CB, né? Você vai colocar as letras, porque é um anagrama. Vamos lá, P é preto, M é marrom, V, tá? É vermelho, levar, C, B, ok? Vamos nos ater a esses três por enquanto. Vamos lá, que é o nosso exemplo aqui é 1, 2, 3. Vamos lá. Preto, 0, tá? Marrom, 1, vermelho, 2, tá? Então tem o 3 aqui no exemplo. Então o L é laranja, ok? Verde, cinza e branco. Ok? Então vamos lá. O 3 é o vermelho. Vou dar uma pausa aqui. Então, o 1, tá? É o marrom. Então, nesse caso aqui, seria marrom. Marrom. O 2 é o vermelho. Vermelho. E o 3 é o laranja. Laranja.
Então, esse resistor aqui, tá, seria 1, 2, 3. 1, 2 com 3. Então, a terceira cor é o número de zeros. Então, fica 1, 2, certo? 1, 2 com 3 zeros do lado. Ok? Marrom, vermelho, laranja. Essas são as cores que identificam a resistência, o valor da resistência. Tá? Então, vamos voltar aqui para o PMV lavar CB. Ó, PMV lavar CB. Tá? Preto, marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, roxo, cinza e branco. Tá? Como é que eu vou saber? Tem 2 Vs, tem 2 As. Como é que eu vou saber qual é qual? É simples. Tá? O nome maior vem primeiro. Okay? Vermelho é maior que verde. Amarelo, tá? É maior que azul. Tá? Então vamos lá. É 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Então, aqui pelo esse código de cores, você pode identificar qual é a resistência de um resistor. Ok? E assim comprar, tá? Ou mandar fabricar, certo? De acordo com a sua necessidade. Você sempre faz uma aproximação e, de preferência, uma aproximação com um número maior. Por exemplo, se eu tenho, eu preciso de um resistor de 200, né? E 10, certo? Eu compro um de 220 ohms, que é um número comercial. Ok? Você sempre procura um número aproximado. Uma outra opção também é usar um resistor variável, ok? Um resistor variável, tá? O símbolo dele vai ser o símbolo do resistor com uma seta cortando. O resistor variável pode ser um trimpote, um varistor ou qualquer coisa assim, dependendo do circuito que você for alimentar, tá? E você regula, né, esse potenciômetro, certo? Você regula ele de acordo com a corrente que você quer no circuito. Você faz as medições e regula. Também é usado para quê? Também é usado para regular volumes, né? Então você aumenta ou diminui a resistência. Quando você diminui a resistência, você aumenta a corrente, e você aumentando a corrente, você aumenta a potência do circuito, porque a potência é o quê? É a voltagem vezes a corrente. Quando você diminui a resistência, você aumenta a potência, né? Aí você aumenta o som do alto-falante ou assim por diante. E quando você aumenta a resistência, você diminui a potência, certo? Que essa ampere é voltagem vezes corrente, ok? Então, vamos parar por aqui nessa aula e vamos partir para outra.